Lavanderia dos corações. Tiramos todas as manchas. Lavagem a seco de primeira qualidade. Quem de nós já não teve, a vontade de apagar algumas manchas da vida, do coração? Esquecer, coisas ruins que nos aconteceram, coisas difíceis. É o que vai acontecer nessa lavanderia, que é um pouco diferente, ela é mágica. O anúncio diz assim: tiramos as manchas do seu coração e apagamos suas lembranças mais tristes, para que você possa ser feliz. Até engomamos seu coração amassado e eliminamos manchas difíceis. Remover qualquer tipo de mancha. Venha para a lavanderia dos corações. Senhora Bach. Quando a gente lê esse livro, a gente fica pensando o que a gente gostaria de apagar, do nosso coração. O que a gente viveu de difícil na nossa vida que a gente gostaria de esquecer. E aí ela diz assim: se nossas dores pudessem sumir, se isso fosse possível mesmo, será que a gente conseguiria finalmente encontrar a felicidade? Ela pensou. E eu fiquei pensando nisso também. Será que se a gente conseguisse apagar tudo que nós já vivemos, que nos foi incômodo, seríamos felizes? É o que essa história vai nos mostrar. E eu vou mostrando para vocês, lendo aqui, algumas coisas interessantes que elas falam. Então, diz assim: de que lembranças tristes seria necessário nos livrarmos para seguirmos em frente de verdade? E com quais lembranças dolorosas aguentaríamos ficar? E ainda assim encontraríamos forças para viver, apesar da infelicidade que elas carregam? Às vezes a tristeza nos dá forças. A escolha e as consequências são de sua responsabilidade. Então, cada pessoa que chegava lá na lavanderia, ela podia escolher uma memória que ela quisesse apagar, mas a responsabilidade seria da própria pessoa. E ela vai nos dizer assim: escolha só uma para limpar, uma coisa. Se limpar tudo, o que vai sobrar da sua vivência? A dor também faz parte da vida. Escolha só a mancha mais dolorosa. E é para a gente pensar também, se a gente apagar tudo, o que será da nossa vida? O que vai sobrar da nossa história? Porque são as dores que nos fazem crescer, que nos fazem ser melhores, perdoar o outro, ter mais paciência. Então, se a gente pudesse apagar tudo do nosso coração e da nossa memória, que nós vivemos, o que nós seríamos? É essa reflexão que ela vai nos trazer. E ela ainda diz assim: claro que existem muitos momentos da minha vida que me deixaram infeliz e que eu gostaria de limpar. Mas se não tivesse passado por eles, não saberia que agora está tudo bem. Não quero apagar meus momentos infelizes. É por causa desses momentos que eu estou aqui agora. E Jaya também. Então ela vai trazer essa linda lição para nós, que a gente precisa aprender a conviver com as coisas que nos acontecem, com o nosso coração. A gente não pode querer apagar quem somos, porque essas infelicidades também fazem parte da vida que a gente construiu. E por fim ela vai dizer assim: era bom estar viva, ter nascido, viver, respirar. E Yonja também tinha vivido porque não podia morrer, porque não tinha outra opção. Porém agora estava viva por querer viver, e por querer viver se via feliz em estar viva. Ela precisou de muito tempo para perceber que sua felicidade não dependia dos outros, mas de fortalecer o próprio psicológico. Também precisasse passar por um longo túnel de infelicidade para entender que ser feliz exige prática. Todas as manchas da vida são lindas. Ao conhecer a brevidade da vida, só o pensamento positivo a transforma em algo bom. De repente, algo aconteceu com a Yonja. Enquanto observava engomar com cuidado a camiseta amassada, ela pensou que se Johnson houvesse tido uma filha, com certeza seria bonita como aquela moça. E elas terminam depois dizendo uma frase. Ela diz assim: talvez fosse mesmo uma coisa boa, aquela tal ideia de viver a vida. É essa mensagem que esse livro deixa pra gente. Talvez fosse mesmo uma coisa boa, aquela ideia de viver a vida. É isso que a gente precisa fazer, viver a nossa vida, com as alegrias e as tristezas. Por isso eu gostaria de indicar para vocês esse livro, A Incrível Lavanderia dos Corações.